Bem-vindo de volta ao curso Alquimia. Estamos aqui agora para completar a nossa última parte do módulo de redes, plug e Phoenix. E até agora a gente só falou de redes e plug. Hoje é a parte que a gente fala de Phoenix. E o que é o Phoenix, pessoal? Phoenix é uma biblioteca, um framework para a gente desenvolver serviços HTTP também, assim como o plug. Ele veio com algumas abstrações a mais para nos ajudar a organizar melhor o nosso código, ter algumas outras funções para fazer com que ele fique mais escalável. Além disso, ele traz várias outras vantagens que não vão ser o foco aqui do nosso vídeo, tá? A gente vai hoje ver apenas a parte de fazer como a gente estava fazendo com plug, só que na versão Phoenix, que a ideia aqui é ter uma introdução de Phoenix e não ser um curso completo de Phoenix, que é um framework grande, complexo e que trata de serviços sem ser puramente HTTP também, né? Com WebSockets, a gente tem LiveView, LiveBook, são coisas que vão longe aqui dentro do Phoenix, e a nossa ideia aqui é apenas abrir o caminho para vocês conseguirem estudar um pouco mais sobre o Phoenix depois. Legal, pessoal, então vamos ver quais são os componentes que o Phoenix utiliza para fazer paralelo com o que a gente viu até agora e nos ajudar a criar serviços HTTP em Phoenix. Principalmente, o Phoenix vai ter três grandes componentes. O primeiro deles é um endpoint. Tá? Depois de um endpoint, que é a parte do Phoenix que vai subir o servidor e vai ficar escutando em uma porta, como a gente viu anteriormente. Depois do endpoint, ele vai redirecionar a nossa requisição para um router, que não é o mesmo plug router, é um router um pouquinho diferente, tem algumas outras coisas dentro desse router que a gente vai ver que são bem legais. E em vez de o Phoenix fazer como o plug, no qual a definição dos blocos de tratar requisições é direto ali no router, o Phoenix define uma estrutura de controllers, que eles que vão implementar as funções que recebem e tratam efetivamente as requisições. Então tudo isso deixa o nosso trabalho com o Phoenix um pouco mais organizado, ele é um pouco mais distribuído e mais fácil da gente escalar serviços HTTP com ele. Bacana, vamos ver agora um pouquinho de cada um desses componentes. Enquanto isso, eu vou deixar aqui compilando as nossas dependências e a gente consegue ir acompanhando aqui. Legal, então como a gente falou, pessoal, o que é o endpoint no Phoenix, tá? O endpoint no Phoenix tenta ser um ponto de entrada para a gente subir serviços HTTP que estejam atrelados a uma porta e que tenham uma configuração global daqueles serviços, né? Então, em vez de a gente ter vários plugs, cada um em uma porta, a gente tem um endpoint que vai ter o seu roteador, ele vai passar desse roteador para os seus controllers, tá? Uma coisa importante que ele faz é que ele é o ponto inicial do ciclo de vida da nossa requisição. E como a gente viu, ele também usa a estrutura do plug. Isso é um ponto muito importante, pessoal. O Phoenix, ele é um framework construído em cima do próprio plug, tá? Então, ele dá mais abstrações que o plug, mas ele também usa as próprias abstrações do plug. Então, dentro do endpoint, a gente coloca sempre aqueles plugs que a gente quer que todas as nossas requisições passem por. Por exemplo, log. Sempre que a gente receber uma requisição, a gente quer ver lá o log de que aquela requisição chegou, qual é o método, quais foram os parâmetros passados, quanto tempo demorou e assim por diante. Outro exemplo, tratar autenticação, tratar, por exemplo, obrigatoriedade de headers. Vamos supor que a gente tem um serviço e que a gente exige um determinado header dos nossos clientes. Então, a gente poderia fazer isso direto no nosso endpoint. Ou, por exemplo, o parser, plug parser, que a gente viu no vídeo anterior. O plug parser, ele vai tratar tipos de bodies de requisição. E poderíamos colocar isso no nosso endpoint se a gente convencionar que a nossa API só aceita JSON, por exemplo. Então é importante a gente pensar no endpoint como o primeiro componente que a nossa requisição recebe. E para a gente definir um endpoint, a gente vai fazer isso aqui no Livebook diretamente, porque é como a gente está conduzindo o curso, mas quando a gente chegar no módulo final do curso, nós vamos criar um projeto mix do zero e o Phoenix nos dá como utilitário algumas ferramentas que já criam para a gente a estrutura básica de um projeto web. Mas para a gente ver aqui direto no Livebook, nós vamos precisar primeiro definir algumas configurações, chamando o nosso put env de application, para depois a gente definir um módulo, tá? Isso porque ele lê algumas configurações em tempo de compilação. Então vamos lá, olhando aqui agora para o código, vamos definir o nosso primeiro endpoint. Para isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é
definir aqui qual que é a library de JSON que a gente vai usar. A gente vai usar a library que a gente já viu anteriormente, que é a JSON. Poderíamos colocar outras aqui. O Phoenix, ele é aberto a isso. Vamos também colocar aqui qual que vai ser a configuração do nosso endpoint. Reparem que como configuração a gente tem, por exemplo, qual é a porta, exatamente quando a gente subir ao nosso plug para poder receber requisições. A gente tem a porta aqui, no caso, 5001, só para ser uma porta diferente que a gente estava trabalhando anteriormente. Nós temos aqui a configuração de server true. Isso aqui é muito importante, pessoal. Server true quer dizer que o Phoenix, quando ele inicializar, ele vai inicializar e vai manter o processo rodando do servidor em background. E por último, algo que é importante para o Phoenix, que trabalha não só com requisições sem estado, mas também requisições que tenham cookies, tenham outras componentes do stack de HTTP. Ele precisa, portanto, ter uma secret key base aqui. Legal, então agora vamos, depois que a gente definiu essas configurações mínimas aqui para a gente ter um endpoint, vamos definir o nosso endpoint. Repare que, assim como o Plug Router, o Phoenix Endpoint, ele usa uma macro, use Phoenix Endpoint. E depois ele recebe qual que é o nome da nossa aplicação. No caso aqui a gente está usando o sample só como uma aplicação de exemplo mesmo. Então a gente faz use Phoenix Endpoint, ele automaticamente vai importar para a gente, quando a gente faz isso, o Plug Builder também. Então a gente consegue chamar a nossa macro de plug para ir definindo os plugs que a gente quer chamar. Os plugs que a gente está definindo aqui são Request ID. É um plug muito interessante para quem está expondo serviços HTTP. Por quê? Porque toda requisição vai ter com esse plug um Request ID. E isso ajuda muito a depurar quando a gente tem algum problema. Quando você tem um serviço e aí você tem várias pessoas no time testando esse serviço e ela fala assim, olha, eu tomei um erro aqui. Aí você normalmente vai olhar para os logs e vai ficar meio perdido, porque tem muitas requisições chegando. Uma forma de você identificar qual foi exatamente aquela requisição que deu erro é através do Request ID, que é um header que vai ser respondido para o cliente, dizendo que aquele processamento gerou aquele ID. Tá? Então é um plugin muito interessante e ajuda bastante a gente a depurar serviços HTTP. Aqui o plug logger na sequência, que é como a gente vai ver as requisições chegando e saindo. E por último, um router. Então, lembrando do plug router, ele é um plug também. Né? Então, esse é o começo da nossa requisição. Ele vai chegar, vai ter um processamento de request ID, de log e depois vai ser redirecionado para o router, assim como a gente viu lá no plug route. Legal, só isso já define para a gente o nosso endpoint. Eu não vou executar esse código agora, pessoal. Por quê? Porque aqui a última linha do nosso endpoint é o router que a gente ainda não definiu. Então, segura um pouquinho, a gente vai ver os três componentes, endpoint, router e controller, e depois a gente vai executar o nosso serviço e continuar os nossos testes chamando esse serviço. Então, não tem muito segredo aqui no endpoint, tirando essas configurações mínimas necessárias que a gente precisa ter para compilar o nosso endpoint. Bacana. Então, quando a gente for inicializar o endpoint, a gente vai inicializar ele dentro de um supervisor, start link, passando qual que é o nosso endpoint. Legal, pessoal. O próximo componente do Phoenix importante da gente ver é esse último que a gente definiu aqui, o router. Né? O router do Phoenix é bem parecido com o router do plug. Pra gente é ótimo, pra gente não ter que aprender milhões de coisas ao mesmo tempo. Então, ele também é uma macro, use Phoenix router, igualzinho que a gente fez com o endpoint, só que agora .router, e ele traz algumas coisas extras em cima do router padrão de plug. A primeira coisa é que a gente não tem aqueles plugs que a gente tinha falado antes, o match e o dispatch. O match é aquele que pega o método e o path e faz um pattern matching de todas as nossas definições aqui, e o dispatch é o que efetivamente invocava o bloco responsável por aquele match. Legal. O Phoenix faz isso automaticamente para a gente não precisa ter aqueles dois caras definidos. Nós temos aqui uma nova macro, um novo componente, que é pipeline. Tá? E um pipeline no router do Phoenix permite que a gente defina outros plugs para apenas rotas específicas. Vamos supor que você tenha 3 serviços HTTP que, por exemplo, sejam em JSON e outros 3 serviços HTTP que sejam em XML, ou texto puro, ou algum outro formato. A gente poderia definir isso com pipelines. Um uso muito comum de pipelines é rotas autenticadas e rotas não autenticadas. Outro uso muito comum, rotas que são para uma API HTTP pura
e rotas que são para a gente servir conteúdo HTML, JavaScript, entre outras coisas que o Phoenix também permite que a gente defina, tá? Então, a pipeline ajuda a gente a separar as rotas por grupos. No caso, a gente está definindo uma pipeline aqui que é uma JSON API. JSON a gente já viu, JavaScript Object Notation, uma forma da gente enviar e receber dados estruturados em string. API porque é uma API HTTP aqui. Bacana. Vamos definir aqui as nossas rotas. Mais um componente novo para a gente. Scope. Scope nada mais é do que uma forma da gente separar uma parte do path que vai compor o match final da rota, né? Lembra? Com o plug router, a gente tem o método e depois tem o path que dá match para a gente chamar uma lógica de serviço. Com o scope, a gente consegue ir botando pedaços do path que separam grupos de rotas. Então, no caso, quando a gente for chamar o nosso serviço, a gente está definindo aqui embaixo, né? Um get/example. Quando a gente for chamar o nosso serviço, a gente vai chamar localhost, a nossa porta, e vamos colocar /v1 e /example, ou seja, esse /example vai vir depois desse V1 aqui. A gente poderia colocar outras coisas aqui, como por exemplo, prefixo ou qualquer coisa assim no contexto do scope, tá? A gente coloca V1 aqui para definir uma versão da nossa API. Poderia ser outras formas de definir versão, a gente poderia ter várias rotas dentro de um path, por exemplo, user, né? Então, a gente poderia definir um scope para ele também. O que é legal do scope é que ele coloca aqui para a gente uma forma da gente não precisar definir ali embaixo o nome do módulo completo. Então, a gente está definindo aqui, ó, My Phoenix Example, que é o nome do nosso projeto aqui de sample, e aqui embaixo, quando a gente define a rota em si, que é um get, além do path, a gente passa o módulo e a função do módulo que a gente quer que chame quando chegar uma requisição que dê match com essa rota. Só que esse módulo, First Controller, ele não vai se chamar só First Controller, ele chama myPhoenixExample.firstController. Então, o scope também nos ajuda a não precisar definir o nome completo do controller quando a gente vai chamar as nossas rotas. E a gente já deu aqui o significado da rota total, que seria o método get, o path, e diferentemente do plug, a gente, como eu acabei de falar, precisamos colocar aqui o módulo e a função que a gente quer que chame quando chegar uma requisição que dê match aqui. Ótimo! Então, definimos aqui o nosso controller. Está faltando somente um componente para a gente conseguir executar, compilar tudo aqui e não ter erros, tá? Que é esse controller. Então, o controller é onde a gente vai definir os nossos módulos que efetivamente vão tratar as nossas requisições. Então, tudo que trata uma requisição que é baseado no plug sempre recebe dois parâmetros, uma plug com e opções. O controller do Phoenix é um pouquinho diferente, tá? Então, de novo, a gente vai chamar o use, que é uma macro, que ele vai expandir, vai importar plug.com para a gente, vai importar outras coisas aqui que são utilitários do próprio Phoenix, e nele a gente vai definir funções públicas que recebem plug.com e vai receber a soma de parâmetros. Aqui a gente vai ter tanto path parameters, query parameters, quanto o próprio body da requisição, tudo junto num único mapa de valores, tá? Então, em vez de ser as opções do plug aqui, no caso do controller, a gente recebe a soma de todos os parâmetros de uma requisição. Path, query e body, tudo junto aqui em um único mapa. Parâmetro sempre vai ser um mapa, tá? Então, legal. Aqui a nossa implementação é a gente ver o que tem aqui dentro de parâmetros. Estamos fazendo um inspect aqui para pegar o valor textual desse mapa que a gente está recebendo e a gente está devolvendo na resposta purinho, tá? Purinho, 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 sem fazer nada nesse momento aqui, tá? E agora chegou a hora, pessoal. A gente vai compilar tudo isso aqui e vamos executar o nosso serviço. Primeiro, vamos compilar o nosso controller, que ele não tem dependência dos outros módulos que a gente definiu. Então, vamos lá. Evaluate, tá ok, gerou o nosso módulo de router. Agora, ele executou tudo junto aqui. Vamos agora chamar o nosso router. Ele já compilou o nosso router, mas aqui ele compilou antes. Então, vamos executar aqui agora o nosso endpoint. E agora sim, vamos subir o nosso servidor e deu ok, tá? Lembrando, a porta que a gente escolheu é a 5001 aqui, então é uma porta diferente. Vamos abrir uma nova aba do nosso browser. Vamos chamar localhost 5001 e vamos chamar o nosso serviço. O nosso serviço está na rota definida pelo router, /v1 /example.
Então, vamos aqui, ó, barra V1, barra example, ó, e chamamos. E olha só, recebemos de resposta aqui um mapa vazio. Esse mapa vazio, voltando aqui para a gente ver a implementação do nosso controller, é o resultado de parâmetros. É só a representação textual de parâmetros aqui que a gente está devolvendo. Vamos, por exemplo, colocar um parâmetro. Example, vou botar aqui, query igual a hello. E ele definiu aqui, certo? Então, a soma de todos os parâmetros de uma requisição vai sempre cair no controller do Phoenix como o segundo parâmetro das nossas actions. E aqui é uma coisa importante. Funções de controllers que respondem requisições a gente chama de action, tá? Essa é uma terminologia que o Phoenix usa que é importante. Então, dentro do nosso router, as nossas rotas definem actions. Ok, agora que a gente já viu como que são os componentes padrão do Phoenix, vamos reescrever o nosso exemplo de serviço HTTP, aquele serviço super interessante de ficar tratando strings, agora usando o Phoenix, não usando o plug puro, né? Então, qual que é o nosso objetivo? Escrever um serviço HTTP que tenha as funções de upcase, downcase, snake case e camel case, né? Vamos ver a nossa versão Phoenix disso. Então, o nosso endpoint a gente não precisa trocar. A gente já definiu o endpoint. Vamos definir o router e o controller agora. Então vamos ver a nossa versão do Phoenix do nosso serviço HTTP. Primeira coisa que a gente vai alterar aqui é o router, né? O router, ele vai ter um pipeline de JSON API, onde a gente está definindo aqui o nosso plug parser. A gente poderia definir direto no endpoint se a gente quisesse. Nesse caso, estamos definindo o router simplesmente por conveniência. Aqui nós vamos ter esse V1 para todos os nossos serviços, só para diferenciar da nossa versão Phoenix da nossa versão não Phoenix. E vamos usar um outro método aqui, o post, tá? Então vamos fazer post, upcase, downcase, camel case, snake case. Então a primeira diferença que a gente vê é que o router do Phoenix deixa bem mais organizado, tá bem mais sucinto, mais fácil da gente separar, da gente saber aonde está sendo processado cada requisição. Relembrando, não custa nada, nossa requisição vai ser primeiro atendida pelo nosso endpoint. O endpoint tem como último plug dele o nosso router. O nosso router vai tentar fazer um match com essas condições. Dando certo o match, ele vai chamar uma action de um controller. Então, legal, definimos aqui o nosso router, ele tá bacaninha. Vamos para o controller. Então, dei uma limpada aqui nos comentários que a gente tinha. No controller, a gente tem 4 actions, que é o camel case, snake case, down case e up case. Então, temos quase tudo que a gente precisa aqui. Reparem que estamos recebendo, nesse caso aqui, o nosso value como um mapa. Então, não mentir para vocês, todos os parâmetros que a gente vai receber na requisição vai virar sempre um mapa aqui nas nossas actions. E aqui estamos implementando com algumas coisas diferentes. O resultado é string upcase. Só que aqui, como estamos fazendo um serviço HTTP, não faz muito sentido a gente retornar na resposta texto puro. Então, a gente vai focar em também responder com JSON. E o Phoenix nos dá um utilitário aqui, que é responder com sucesso, 200 ok, e o conteúdo sendo parseado, né, sendo encodado, ou seja, transformado em uma string JSON também. Então aqui, ó, JSON, passamos como primeiro parâmetro o plug.com, que a gente tem, e o mapa que vai virar um JSON lá no final. Down case é a mesma coisa, snake case é a mesma coisa, camel case é a mesma coisa. Eu não vou entrar muito no detalhe aqui do Snakefy, que a gente já falou em outro módulo, mas são implementações bem simples. Legal, então vamos aqui avaliar o nosso controller novamente e sobrescrevemos, ele está aqui e a gente já pode testar. Como são requisições post agora, vamos usar o nosso Tesla, assim como a gente tinha visto ali na parte de plug router. Então, o Tesla, relembrando, é uma biblioteca, uma library, para a gente fazer a parte cliente de serviços HTTP. Então, a gente vai gerar requisições com o Tesla, né? E aí, lembrando, o Tesla vai automaticamente transformar a requisição, o corpo da requisição, em JSON para a gente. Ele vai chamar essa base URL, ou URI, como a gente viu anteriormente, é localhost 5001, a porta que a gente definiu aonde? No nosso endpoint. E aqui eu já estou colocando o /v1 também, tá? Para que a gente não tenha que chamar aqui em cada um dos posts. Legal. Por último, a gente está fazendo o log também do nosso cliente. E o nosso adaptador, que é quem efetivamente vai montar e enviar a requisição. Legal, antes da gente executar isso, vamos ver a implementação. O que eu estou falando aqui?
eu estou falando Tesla Post, ou seja, faço uma requisição Post usando o cliente que a gente definiu ali em cima para o path upcase. Lembrando, esse path vai ser sufixado na base URL aqui, tá? Então vai ficar http://localhost 2.5001/v1/upcase. E aqui a gente está mandando um body que vai virar JSON, né? Então, no transporte ele vai virar uma string, vai ser enviado dentro da requisição HTTP. O Phoenix vai receber isso, vai transformar com o plug parsers em uma estrutura de dados nativa Elixir e a gente vai poder trabalhar dentro da nossa action com um mapa igualzinho a esse aqui, tá? Só que quando a gente converte de volta da string para um mapa Elixir, a gente vai ter as chaves com valor string e não atoms. Isso é importante. Legal. Vocês lembram qual que é o retorno do Tesla? Ele sempre retorna um env, né? Onde a gente tem os dados da requisição e da resposta. O que eu quero nesse código aqui? Nesse código, pessoal, a gente está fazendo um pattern matching. Tá? Isso aqui é mais próximo do que é um teste de verdade. Por quê? Porque a resposta, eu só vou continuar executando esse código aqui do Livebook se efetivamente a resposta for 200. E se o body da resposta for um mapa que contém um atributo result e o valor que eu estou fazendo match aqui nessa variável resp upcase. Tá? E para que eu estou fazendo isso? Porque aí eu vou fazer um teste de verdade aqui, ó. Case, resp, upcase do. Se a resposta for essa, tudo bem. Se não, a gente vai jogar uma exceção. Raise, né? Vai dar uma exceção nesse caso aqui. Então, dessa forma, a gente consegue efetivamente e rapidamente testar aqui no mesmo código a nossa função de upcase, downcase, snake case e camel case. Vamos ver os outros aqui para a gente, antes de executar, acompanhar a implementação aqui passo a passo. Depois do upcase, vamos voltar aqui só para ver, ó, o que eu estou mandando no body é exemplo de valor de request. Então, a resposta tem que ser a mesma frase, contudo em caixa alta. A função que a gente está chamando é upcase. Downcase é a mesma coisa, só que aqui agora, no nosso body de envio, a gente está passando aqui mixed case, né? Ou seja, tem caixa alta, tem caixa baixa e tem espaço tudo junto aqui. A resposta tem que ser exemplo de input, tudo caixa baixa. Assim como a gente viu, estamos também fazendo o pattern matching aqui com o status da resposta e o body aqui é o body da resposta, tá? Que tem que ser um mapa, result, e a gente está fazendo a atribuição do valor do atributo result nessa variável chamada resp downcase. Legal. Aí a gente faz um case e garante. Se não for o que a gente espera, também raise de um erro aqui. Legal. Depois, snake case. O mesmo exemplo de input que a gente mandou e a resposta tem que ser essa. Caixa baixa, em vez de espaço, underscore. E por último, camel case. O mesmo exemplo de input e tem que ser como se fosse um módulo em Elixir, né? Cada palavra com a primeira letra em caixa alta, o resto em caixa baixa, sem espaço, tudo junto numa string só. Vamos executar isso aqui agora. Isso vai testar o nosso serviço Phoenix. Vamos ver o que aconteceu lá embaixo. Ok. O que é esse ok que retornou aqui, pessoal? É o último ok que está aqui. Apenas para a gente ver, vamos criar mais um bloco aqui para a gente testar novamente uma resposta aqui do Phoenix. Então, eu vou fazer o Tesla Post aqui, isolado, apenas para a gente ver o que ele vai retornar, tá? O client a gente já definiu ali em cima, e agora a gente vai ver a resposta dessa chamada do Tesla completa. Então, como a gente viu posteriormente no nosso módulo, nosso vídeo de plug, a gente tem aqui uma tupla de resposta, que é OK, e o Tesla env, né? Então, ele tem toda a definição do client aqui, tem o body de resposta completo, que é um mapa, tá? Nesse caso, a resposta já é uma estrutura Elixir nativa. Então, o Tesla, parecido com o plug parsers, aquele middleware de JSON, sabe que a resposta é uma resposta JSON e ele já também faz o decode daquela string que ele recebe para uma estrutura nativa Elixir, né? Olha os headers de resposta aqui, ó. Cache control, content length, content type, date server e o X, o request ID. Lembra que no nosso endpoint a gente colocou um request ID? Caso eu tomasse um erro aqui, o status fosse um status de erro, por exemplo, status 400, status 500, eu poderia nos logs procurar esse request ID aqui para ver tudo que o Phoenix logou ou deixou de logar
nesse caso. Então, pessoal, resumindo então tudo que a gente viu de Phoenix, pessoal, nós temos aqui 3 principais componentes para a gente fazer um serviço HTTP usando esse framework, que é um dos frameworks mais utilizados da comunidade de Elixir, que é: primeiro, nós temos que definir um endpoint, é o ponto de início do nosso tratamento de requisições. O endpoint, ele vai ter configurações globais do nosso serviço HTTP, como, por exemplo, a porta que a gente está escutando, quais são os plugs que vão ser executados em todas as requisições e assim por diante. Normalmente, o último plug do nosso endpoint é um router, né? Que é onde a gente vai fazer o roteamento usando método, usando o path da requisição para um controller. Então, o router tem essa função de separar pipelines, separar escopos e rotas que vão direcionar a um controller. E o controller é efetivamente quem é que trata de uma requisição. Ele define actions, que são funções que recebem 2 parâmetros. Um plug.com, né, uma instância de uma requisição, e params, que é a soma de todos os parâmetros, query parameters, path parameters e o body já parseado em um mapa. E assim a gente consegue criar serviços HTTP, como por exemplo o que a gente fez aqui, um tratador de strings. Quando a gente juntar tudo no curso de alquimia, nós já temos toda a sintaxe de Elixir, nós já temos a parte de bancos de dados e agora nós temos a parte de HTTP. Então, no último módulo do nosso curso, a gente vai somar tudo isso para fazer um serviço HTTP que tenha persistência de dados em um banco de dados. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo módulo.